avante, avante, nossa amada academia, fundada, batizada nas memórias do CTC. És a luz brilhante da sabedoria, onde sempre o artista é você. És marca, identidade e bem-estares. És tesouro amarelo. Nós estamos aqui no Espaço Cultural da CLAP CTC. Meu nome é Clério José Borges, sou presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes Poéticas Inovadoras, a CLAP CTC. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso Espaço Cultural o Carlos Mezentieri, que é vice-presidente da Academia Teixeirense de Letras, está nos visitando aqui, é também acadêmico correspondente da nossa Academia Capixaba de Letras e Artes Poéticas Inovadoras. Estamos aqui com o nosso primeiro secretário, Albércio Nunes Vieira Machado, o Albercinho flamenguista, que participa da nossa diretoria e é o nosso acadêmico aqui da CLAP CTC, acadêmico fundador. A gente está aqui conversando sobre poesia e a gente está trocando ideias. Estamos informando sobre a questão da trova. A trova é um tipo de poesia, Nós, trovadores, pedimos às pessoas que façam a trova literária, como obra de arte, como literatura. Ninguém faz uma obra de arte em momento, de uma hora para outra. Todo mundo faz uma obra de arte bem trabalhada. Então a trova tem que ser uma coisa bem trabalhada. A gente respeita e até aplaude os repentistas, que fazem os versos de improviso, fazem a quadra. Às vezes essa quadra é até em trova mesmo, dentro da definição da trova. O que é a trova? A trova é uma composição poética com 4 versos, é um poema monotrófico, quer dizer, só tem uma estrofe, E essa estrofe tem que ter sentido completo. Tem que ter a rima, a primeira com o terceiro, o segundo com o quarto, ou então o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto, ou somente o segundo verso com o quarto, sem necessidade de uma rima do primeiro com o terceiro, certo? Aí é considerado uma trova pobre, porque ela para ser uma trova completa, bonita e tal, ela tem que ser do primeiro com o terceiro e do segundo com o quarto. Aí a trova é rica, maravilhosa, bem formada. E a trova tem que expressar sentimento. Não tem esse negócio de dizer assim, eu fui lá na água, peguei a água, dei de beber para o cachorro, aí depois, nada disso. Vou fazer trova como arte, como literatura. Veja, eu tenho uma trova que diz o seguinte: qual é a minha trova mais famosa? Nesta casa tão singela. Nessa casa tão singela, uma casa singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela. Porém, nos dois manda o amor. Então você vê que foi feita uma trova e tal. Agora essa trova pode ter uma paródia. Faz a paródia. A paródia em cima da trova foi feita. Fala. Na minha casa eu sou mudo, sou apenas trovador. É a mulher que manda em tudo. Porém, os dois mandam amor. Tá. Agora vejam bem. Outra trova de minha autoria que não foi feita de improviso. O amor tem luzes e sonhos, cheio de graça infinita, a iluminar-nos risonhos na escuridão da desdita. Veja, isso é uma trova. É uma trova. A escuridão da desdita. Do momento ruim, do momento que você sofre, do sofrimento. Então aí você vê que é uma trova trabalhada, como obra de arte, como literatura. Não pode ser um troço assim, banal. Por isso que banaliza a nossa trova. Não sou um dos repentistas, pois não sou cabra da peste. Minha terra tem artistas, mas não é no Nordeste. Tá certo, isso. Então aí você vê. Então aí outro detalhe, a questão da contagem silábica.
a metrificação, a escansão. O poeta, para ser trovador, ele precisa saber escansão. Aliás, o poeta, você não pode dizer que está rimando poesia com melancia e dizer que é poeta, não. Às vezes tem muita gente que rima poesia com melancia e se diz poeta, mas não é poeta. Não sabe nada, não sabe do sentimento, nem repentista. O cara não tem sentimento, vai rimar poesia com melancia, não expressa o sentimento. O que é poesia? Poesia está à nossa volta, tudo isso aqui é poesia. O ar, o vento que bate nas folhas das árvores, tudo isso. Humorística. Tudo isso, certo? Mas aí eu estou falando da poesia. Estou falando da poesia. A poesia está à nossa volta, sabe? Cabe ao escritor, àquele que é poeta realmente, a captar a poesia que está à volta e transformar isso em palavras e colocar. Agora, você estava falando da trova humorística. O que tem a trova humorística? Fala aí. A trova humorística, essas rimas acontecem, que não são assim, filosóficas, né? Humorísticas. Poesia com melancia cabe nesse caso. Depende. Você tem algum exemplo? Não, eu nunca vi. Cabeça, não. Poesia com melancia eu nunca vi. Eu sei, mas a pessoa... Seja humorística, né? Fala a trova humorística aí que você tem. Humorística? Se o inferno que falam tanto é o que passamos em vida, não quero vida de santo, prefiro a minha perdida. Tá, então vamos ver. Qual é o primeiro verso? Se o inferno que falam tanto... Se o inferno que falam tanto... É o que passamos em vida? É o que passamos em vida? Não quero vida de santo. Não quero vida de santo. Prefiro a minha perdida. Prefiro a minha perdida. É uma trova humorística. Entendeu? Então aí você vê o seguinte, o que tem? Você fez, mas você não fez. Não usou poesia com melancia. Não. Você está usando uma coisa bem trabalhada. Você vê que a sua trova é trabalhada. É verdade. Fala, minha Zentiele. A gente está falando muito aqui de poema, de sentimento, né? E assim, o que trabalha um poema, as métricas, a rima, né, de um poema. Eu, inclusive, agora, né, coloquei para participar de um concurso um poema meu que o nome chama-se O Ritmo de um Poema. Você quer que eu fale ele aqui? Não, pode falar, mas em que contexto você quer abordar? Porque depois da Semana de Arte Moderna de 22, as poesias não precisam ter rima, não precisam ser metrificadas, não precisam de nada. Aí agora tem que ver. Sobre existia, né, uma ditadura num poema que tinha que ter todo... Não, soneto tem e que aí, ser decassilado, Continua também, mas existe uma nova poesia, uma abertura. Aí você tem uma poesia. Aí eu botei sobre o ritmo do poema. Tá. Se você quiser, eu leio. Pequenininho. Pode ler. O ritmo de um poema. Nós estamos aqui querendo beber um pouco dessa sua sabedoria, sabedoria que vem lá da terra da melancia, lá em Teixeira de Freitas. É isso aí. Fala aí. Que fica na Bahia. O ritmo de um poema. Poema é um ninho de verso, estímulo, sugestão, fonte de inspiração desmedida, ponto de partida, livre expressão. Que complexo gênero literário, é como um astro novo ou cadente, alguns passam meteoricamente, outros brilham para sempre. Mas como definir a história e o ritmo de um poema? Como tirar as rimas destoantes que incomodam, as harmonias e se abrem portas desiguais? Ao despir o poema da musicalidade e libertá-lo do autoritarismo gramatical, encerra suporte imagético e um brilho multifacetado. Mas qual a receita de um poema? Fazer o encaixe perfeito dos eixos semântico, sintático e sintagmático. Resolver a equação cosmovisão por composição? Ou retirar o casco denotativo e o conotativo que cobre a sua pele? Poema, emoção na veia, tempestade de sentimentos, arte em processo. Muito bem. Bonito. Muito bem, isso aí, bonito. Você fez uma poesia onde você explica tudo que é poema. Agora, o Albercinho quer falar sobre a metrificação, a contagem. Como é que é? Um verso, lê eu vou ler aqui um soneto. Um soneto. Um soneto que eu estava na minha bolsa aqui. Aí depois você vai explicar o quarteto inicial. O soneto é composto de 2 quartetos e 2 terceiros. Por exemplo, Drogas, o título. Um mundo deslumbrante de alegria, onde haja muita paz e muito amor, sem mágoas, sem rancores, rebeldia, mas com dedicação e sem temor. Eu sei que há de existir, e sem magia, um tempo em que não mais haverá dor, a dor emocional do dia a dia.
causada pela droga, esse terror. Para isso é necessário ter urgência, agir com mais vigor e eficiência, eliminando o mal pela raiz. Fazer com que essa nossa adolescência trabalhe a mente com inteligência o suficiente para ser feliz. Muito Isso é um bom. soneto. Muito bom, tá. Agora vamos analisar o primeiro verso. Em poesia, em poesia, cada linha se chama verso, certo? Então você não pode chegar e pedir a alguém, faça um versinho para mim, não. Em poesia, você quer um poema, quer uma poesia, então pensa, ó, faça uma poesia para mim, certo? Em poesia, cada linha se chama verso. Primeiro verso, um mundo deslumbrante de alegria. Conta agora. 10 sílabas tônicas. Conta. É decassílabo. Um mundo deslumbrante de alegria, onde haja muita paz e muito amor, sem mágoas, sem rancores, rebeldia, mas com dedicação e sem temor. Tá. Todos Peraí. São 4 versos que você leu. Todos eles decassílabos, sendo que vai até a sílaba tônica de cada palavra, da última palavra. Todos os 4 da última palavra. Verdade. Agora, vamos ver se você consegue encontrar alguma aí que não seja dessa forma, seja proparoxítona, por exemplo. Todos os versos aqui são... Ó, eu sei que há de existir, e sem magia, um tempo em que não mais haverá dor. Pois é, tá tudo A terminando dor no final. emocional do dia a dia, causada pela droga, esse terror. Terror. Tá tudo terminando no final. Então, vem, são 2 quartetos. Os 2 tercetos, finalizando o soneto. 2 tercetos são duas 2 quartetos e 2 duas terceiros. estrofes de 3. Para isso é necessário ter urgência. Para isso é necessário ter urgência. Agir com mais vigor e eficiência, eliminando o mal pela raiz. Fazer com que essa nossa adolescência trabalhe a mente com inteligência o suficiente para ser feliz. Todos os versos têm 10 sílabas. É um soneto decassílabo. Entendeu? Esses dois tercetos, como é que fez a rima? Para isso é necessário ter urgência, agir com mais vigor e eficiência, eliminando o mal pela raiz. Então você rimou do terceiro, você rimou os 2 primeiros versos e o terceiro verso vai rimar com o terceiro verso do segundo terceiro. Do terceiro. Aí depois o segundo terceiro, vai lá. Os 2 primeiros versos rimam com os 2 primeiros versos do outro terceiro. Fazer com que com essa nossa adolescência trabalhe a mente com inteligência o suficiente para ser feliz. Então, o primeiro terceiro diz urgência, segundo verso, eficiência. O segundo terceiro diz adolescência e inteligência. Isso rimando, né? As rimas tem que acontecer. O soneto é isso. Agora vamos contar as sílabas do verso da minha trova. Conta aí, nesta casa tão singela. Nesta casa tão singela. Singé. 7. Por que vai até o singé? Porque a sílaba tônica forte é o gé. Se fosse oxítona, seria a última sílaba. Entendeu? Então tá bem claro. Tá bem claro. Em poesia, na questão da escansão, da metrificação, você só vai até a sílaba forte, Tônica. a sílaba forte, não é isso? Ou tônica da palavra. Exatamente. Urgência, eficiência. Adolescência e inteligência. Então, singela, você não fala singelar. Não, você fala singela. Então, vai até a sílaba forte. Então, toda vez que fizer uma trova, fizer uma poesia, você tem que atentar para esse detalhe da metrificação. Mas tudo bem, isso aqui é o seguinte, se você quer uma oficina literária de criação poética, com a participação de Alberto Nunes, Clério Bosch, João Roberto Vasco Gonçalves, é só você entrar aqui no nosso canal, mandar um recado e no nosso telefone. Pode mandar uma mensagem pelo Zap, 27 99257 8253. Nós estaremos à disposição para as escolas, para os centros culturais, para as academias. Vamos realizar durante 2, 3 dias uma oficina literária de criação poética, para que as pessoas sejam levadas a criar, a fazer a poesia, a conseguir captar a poesia que está à nossa volta, colocar isso em palavras e mostrar seu sentimento. Obrigado a todos. Rapidinho aqui. Olha só, uma trova onde o primeiro verso é paroxítona,
o segundo é oxítona, o terceiro paroxítona e o quarto oxítona. Deixando o filho no ninho, voando para o alçapão, o inocente passarinho cai logo na escravidão. Tá, então vai. Qual é que é? O primeiro. Deixando Primeiro o filho no ninho. Ninho. Deixando o filho no ninho. Ninho. Deixando o filho no ninho. Deixando o filho no ninho. Voando para o alçapão, o inocente passarinho cai logo na escravidão. Então, alçapão como escravidão é na última sílaba forte. Forte. E Ninho e passarinho, penúltimo. na penúltima. Essa Então. vai. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, tá? Avante, avante, nossa amada academia, fundada, batizada nas memórias do CTC. És a luz brilhante da sabedoria, onde sempre o artista é você. És marca, identidade e bem-estares. És tesouro, amarelo ouro, eternizada nas vestes talares, na peregrina.